Ela tinha 61 anos, uma vida inteira construída ao lado de um homem, e numa única tarde, descobriu duas coisas ao mesmo tempo. Que o pai silencioso e simples, que ela achava que conhecia, tinha guardado muito mais do que ela imaginava, e que o marido em quem confiava há 26 anos havia apostado exatamente nisso contra ela. Meu marido me traiu, falsificou minha assinatura e achou que ia sair ileso. Ele não contava que meu pai silencioso e simples tinha deixado uma carta que mudou tudo. Meu nome é Sônia Ramos, tenho 61 anos, e por quase 3 décadas acreditei que entendia minha própria vida. Estava errada. A história que vou contar começa numa manhã de terça-feira em abril, quando recebi um telefonema do escritório do Dr. Adriano Fonseca, advogado e sócio antigo do meu pai. A voz da secretária era profissional, educada, mas havia algo diferente no tom. Uma certa cautela. O tipo de cuidado que as pessoas usam quando estão prestes a dizer algo que vai mudar tudo. A senhora pode comparecer ao escritório amanhã cedo? É sobre o inventário do seu... Meu pai, Hélio Ramos, havia falecido 3 semanas antes. 82 anos. Uma vida inteira de trabalho silencioso. Decisões discretas e humildade quase irritante. Era eletricista de formação, mas durante décadas foi construindo uma pequena empresa de instalações industriais no interior de São Paulo. Nada glamuroso. Nada que chamasse atenção. Só trabalho. Só persistência. Eu cresci com pouco. Não com miséria, mas com pouco. Roupas simples, férias raras, escola pública. Meu pai sempre dizia que dinheiro não era assunto para a mesa de jantar. Eu achava que isso significava que não havia muito o que discutir. Estava completamente errada sobre isso também. Naquela terça-feira, quando a secretária me ligou, eu estava na cozinha do apartamento que dividia com meu marido Fábio há 26 anos. Preparava café. A manhã era comum como qualquer outra. O sol entrava pela janela da sala. O rádio tocava baixinho. Fábio ainda dormia. Anotei o horário, o endereço e desci o telefone devagar. Não sei porquê, mas algo naquela ligação ficou preso no meu peito o dia inteiro, como um nó que você não consegue localizar direito. O escritório do Dr. Adriano ficava num sobrado antigo no centro de Campinas. Cheguei 10 minutos antes. Sempre fui assim, pontual até quando preferia não ser. Anos como professora de português numa escola estadual me condicionaram ao horário mais do que eu gostaria de admitir. A sala de espera cheirava papel e madeira velha. Havia um ventilador de teto girando devagar, quadros com diplomas na parede, uma poltrona de couro com os braços desgastados. O Dr. Adriano me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso que não chegava aos olhos. Era um homem de uns 70 anos, cabelo todo branco, óculos de aro dourado. Conhecia meu pai há mais de 40 anos. Sônia, como você está se saindo? Indo, respondi. Que outra resposta existe para essa pergunta? Ele assentiu, como se entendesse exatamente o que indo significava. Depois abriu uma pasta sobre a mesa. O que se seguiu foi a coisa mais surpreendente que já ouvi na minha vida. E olha que já ouvi muita coisa sentada na frente de adolescentes de 16 anos numa sala de aula. Meu pai havia acumulado um patrimônio considerável. Não enorme para os padrões de gente muito rica, mas enorme para os padrões da filha de um eletricista que cresceu achando que viagem de férias era luxo. 2 imóveis comerciais em Campinas, uma chácara em Atibaia, aplicações financeiras e uma participação societária numa empresa de pequeno porte que ele havia vendido discretamente 5 anos antes, reinvestindo o valor em fundos conservadores. Eu fiquei olhando para o Dr. Adriano sem conseguir formar palavras. Quanto? Perguntei finalmente. Não havia jeito mais elegante de colocar. Ele deslizou um papel na minha direção. Ri. Não porque era engraçado, porque meu cérebro simplesmente recusou a informação na primeira tentativa. Isso é real? Seu pai era um homem de hábitos muito simples, disse o Dr. Adriano com uma expressão que misturava respeito e algo parecido com ternura. Mas não era um homem de recursos simples. Ele sabia guardar, sabia investir e sabia, acima de tudo, em quem confiar. Essa última frase ficou no ar mais tempo do que as outras. Em quem confiar. Saí do escritório com uma pasta cheia de documentos e a cabeça completamente vazia. Sentei no banco do meu carro por quase meia hora sem conseguir dirigir. Liguei para minha amiga Cláudia. Ela gritou tanto que tive que afastar o telefone do ouvido. Depois liguei para Fábio. Ele não atendeu. Não era incomum. Fábio tinha reuniões, compromissos, a vida corrida de um homem que administrava uma pequena construtora e que nos últimos tempos parecia sempre estar ocupado com alguma coisa que eu não entendia bem. Decidi contar pessoalmente. Seria melhor assim. Uma notícia daquelas merecia ser dada olho no olho. Comprei o vinho favorito dele no caminho. Uma garrafa boa. Pensei que poderíamos celebrar juntos. Que talvez aquilo fosse uma virada. Uma chance de respirar, viajar, planejar uma aposentadoria sem aperto. Quando cheguei em casa, a porta estava entreaberta. Entrei estranhando o silêncio. E então ouvi vozes no quarto. Há momentos na vida que se gravam em câmera lenta, com uma nitidez que você não pediu e não consegue apagar depois. Cada detalhe fica registrado com uma precisão cruel. A luz da tarde entrando pela veneziana. O cheiro de perfume que não era meu. O som de uma risada sendo abruptamente interrompida quando os passos na madeira do corredor anunciaram que alguém havia chegado. Não vou descrever o que vi além do necessário. Já descrevi para mim mesma vezes suficientes nas semanas que se seguiram. E cada vez que faço isso, o único resultado é uma dor sem nenhuma utilidade. O que importa é o seguinte. A mulher que estava no meu quarto se chamava Renata. Eu a conhecia. Não bem, mas o suficiente. Ela havia trabalhado por um tempo como assistente administrativa na construtora de Fábio. 30 e poucos anos. Cabelo escuro. O tipo de pessoa que você vê numa foto no celular do seu marido e aceita a explicação óbvia porque confiar é mais fácil do que investigar. Fábio ficou de pé no meio do quarto olhando para mim com uma expressão que eu nunca havia visto nele. Não era culpa. Não era exatamente vergonha. Era algo mais parecido com cálculo. Como se ele estivesse verificando. Naquele exato momento, qual seria a melhor estratégia? Coloquei a garrafa de vinho em cima da cômoda, com cuidado. Não a joguei, não gritei. Não sei bem porquê. Talvez porque o choque seja anestésico nas primeiras horas. Sônia, ele começou. Não agora, disse eu. Peguei minha bolsa, a pasta de documentos que ainda carregava sob o braço, e saí.
Dirigi por 40 minutos, sem destino. Terminei num estacionamento de supermercado em Barão Geraldo, com o motor desligado e a cabeça apoiada no volante. O dia havia começado com uma herança e terminado com uma traição. Não me parecia possível que ambas as coisas pudessem caber no mesmo dia de 24 horas. Mas a vida tem uma capacidade extraordinária de nos surpreender quando menos precisamos. Passei os 3 dias seguintes na casa da Cláudia. Ela me ofereceu o quarto de hóspedes, chá em quantidade industrial, e a sabedoria de não me fazer perguntas que eu ainda não saberia responder. É raro encontrar pessoas assim. Pessoas que ficam sem exigir que você já saiba o que sente. Fábio mandou mensagens. Primeiro foram desculpas. Depois foram explicações. Depois foram acusações veladas, do tipo que aparecem quando a pessoa percebe que pedir perdão não está funcionando. Você nunca estava presente. Nossa comunicação havia acabado há anos. Eu me senti sozinho. 26 anos. E de repente, eu havia sido a vilã a vida toda. Não respondi nada. Não porque não tivesse o que dizer. Tinha muita coisa. Mas aprendi ao longo de décadas na sala de aula que às vezes o silêncio comunica mais do que qualquer argumento. Na terceira noite, enquanto Cláudia dormia, abri a pasta do Dr. Adri e li cada documento com calma. Foi a primeira vez que me permiti entender completamente o que meu pai havia deixado. E foi lendo aqueles papéis que encontrei algo que não esperava. Havia uma carta, manuscrita, com a letra miúda e firme que eu reconhecia desde criança quando ele assinava meus boletins escolares e deixava bilhetes embaixo do meu prato de café da manhã. Sônia, se você está lendo isso, quer dizer que eu já fui e que o Adriano fez o trabalho dele direito. Fico aliviado. Não sou bom com palavras bonitas, você sabe. Nunca fui. Mas quero que você entenda por que fiz as coisas do jeito que fiz. Guardei durante anos, porque aprendi cedo que dinheiro muda as pessoas ao redor de quem tem. Não necessariamente a pessoa, mas as pessoas ao redor. E eu queria ter certeza de que quando você soubesse, você já soubesse também em quem confiar. Observe bem quem está do seu lado quando a notícia chegar. Isso vai te dizer mais do que anos de convivência. Cuide da chácara. Seu avô plantou as primeiras árvores lá. Com amor. Pai. Fiquei com aquela carta nas mãos por um tempo que não soube medir. Observe bem quem está do seu lado quando a notícia chegar. Meu pai havia morrido sem me ver receber a herança, mas era como se ele soubesse exatamente o que ia acontecer. Na semana seguinte, voltei ao escritório do doutor Adriano com perguntas mais objetivas. Precisava entender o que era meu, o que estava protegido e o que Fábio poderia eventualmente reivindicar no processo de divórcio, porque era isso que estava vindo. Não havia mais dúvida. O doutor Adriano me ouviu com paciência. Depois chamou uma colega, a doutora Helena Queiroz, especialista em direito de família. Uma mulher de uns 55 anos, cabelo grisalho cortado curto, jeito direto de falar que me agradou imediatamente. Herança recebida durante o casamento, em regime de comunhão parcial, não se comunica ao cônjuge, ela explicou. Os bens que vieram do seu pai são seus. Exclusivamente seus. Respirei. No entanto, ela continuou, e eu já havia aprendido a temer esse no entanto em bocas de advogados. É importante verificar se houve alguma movimentação nos seus bens comuns recentemente. Contas conjuntas, investimentos compartilhados, dívidas contraídas em nome do casal. Aquela palavra, dívidas, ficou suspensa no ar por um segundo a mais do que deveria. Por que você pergunta isso especificamente? Disse eu. A doutora Helena me olhou com a expressão de quem está prestes a sugerir algo que a pessoa ainda não considerou. Porque em processos de separação, não é raro que um cônjuge antecipe ações, transferências, saques, contratação de crédito usando o nome do outro. Olhei para ela. Você está me dizendo que devo verificar minhas contas. Estou dizendo que seria prudente. Naquela mesma tarde, acessei o internet banking pelo celular pela primeira vez em semanas. Fábio sempre havia cuidado das finanças do casal. Não porque eu fosse incapaz, porque a divisão havia se estabelecido naturalmente ao longo dos anos. Como acontece em muitos casamentos. Ele cuida do dinheiro, ela cuida do resto. Olhei o extrato. E ali estava. Uma série de transferências nos últimos 2 meses. Valores que saíam da conta conjunta em parcelas, que individualmente pareciam razoáveis, mas que somadas representavam uma quantia que me deixou com a mão paralisada em cima do telefone. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para confirmar que Fábio havia começado a se preparar antes de eu ter qualquer ideia do que estava acontecendo. Ele sabia que o casamento estava acabando antes de mim. Essa descoberta doeu de um jeito diferente das outras. Não era raiva, era uma espécie de humilhação silenciosa. A sensação de ter sido a última a entender o próprio enredo. Nas semanas seguintes, minha vida se dividiu entre o escritório da doutora Helena, o apartamento provisório que aluguei num bairro tranquilo de Campinas, e a chácara em Atibaia, para onde comecei a ir nos fins de semana. A chácara era menor do que eu imaginava. Uma casa simples de alvenaria, um quintal grande com árvores frutíferas antigas, uma varanda com vista para um morro coberto de mata. Meu pai havia comprado o terreno havia mais de 30 anos e construído aos poucos, sem pressa, no ritmo que podia. Na primeira vez que fui sozinha, passei a tarde inteira sentada naquela varanda sem fazer nada, sem celular, sem documentos, sem decisões a tomar, só o vento e as árvores que meu avô havia plantado. Entendi naquele momento por que meu pai havia mencionado aquele lugar especificamente na carta. Havia algo naquela chácara que os apartamentos e os imóveis comerciais não tinham. Uma memória, uma raiz. O dinheiro ele havia acumulado com inteligência, mas aquele lugar havia guardado com afeto. Fábio tentou contato algumas vezes ainda. Uma vez pelo advogado dele, pedindo uma conversa direta. Uma vez pela sogra, que me ligou com a voz trêmula dizendo que ele havia cometido um erro e que eu não podia jogar fora 26 anos por uma besteira. Uma besteira. Não respondi à sogra naquele dia. Fiquei em silêncio no telefone por alguns segundos e depois disse com tranquilidade que eu não havia jogado fora nada. Que era ele quem havia tomado as decisões, não eu. Ela desligou sem responder. Certa manhã, minha amiga Cláudia me mandou uma foto pelo WhatsApp sem texto. Era uma publicação no Instagram de uma conta que eu não conheci. A foto mostrava Renata numa mesa de restaurante, taça de vinho na mão, sorrindo para a câmera. A legenda dizia:
Recomeços merecem ser celebrados. Cláudia enviou um segundo áudio. Ela postou isso semana passada. Na bio dela tá escrito arquiteta e empreendedora. Fábio comentou com um coração. Guardei o celular. Não porque não me afetou. Afetou. Seria mentira dizer o contrário. Mas havia uma diferença entre o que eu sentia e o que eu estava disposta a deixar-me consumir. O que mais me incomodava não era Renata. Era a narrativa que ela carregava sem saber. A de que havia ganhado alguma coisa. A de que havia chegado num bom momento. Ela não sabia. Ainda não sabia o que Fábio havia construído em silêncio durante os últimos anos. As dívidas escondidas, os atalhos financeiros, as decisões que ele havia tomado achando que eu nunca descobriria, porque eu nunca havia prestado atenção nas contas. Ele havia escolhido muito bem o momento para partir. O problema era que o momento que ele havia escolhido era exatamente o momento em que eu estava deixando de ser distraída. Foi a doutora Helena quem trouxe a informação mais relevante numa tarde de quinta-feira, quase 2 meses depois da nossa primeira reunião. Ela me ligou no início da tarde com a voz ligeiramente diferente, aquela diferença que eu já havia aprendido a reconhecer. Não era preocupação, era o tom de quem encontrou algo importante e está organizando as palavras certas para apresentar. Sônia, você tem um minuto? Tenho. Estamos revisando a documentação das contas conjuntas com o perito financeiro. Uma pausa curta. Encontramos algo que vai além das transferências que você já havia identificado. Fui até a janela do apartamento. Lá fora, uma criança andava de bicicleta na calçada. Me conta. Há 2 empréstimos contratados em nome do casal nos últimos 18 meses. Um em banco, outro numa financeira. Outra pausa. Você assinou esses contratos? A criança lá embaixo parou a bicicleta para amarrar o tênis. Não, respondi. Eu nunca assinei nenhum empréstimo. Silêncio do outro lado. Sônia, disse a doutora Helena com aquela precisão clínica que eu havia aprendido a respeitar. Precisamos conversar pessoalmente. Ainda hoje, se possível. Cheguei ao escritório dela 40 minutos depois. Ela colocou os documentos sobre a mesa. 2 contratos de crédito, valores significativos, datas dos últimos 18 meses. E no campo da assinatura do cônjuge, em ambos os documentos, o meu nome. Reconheci a assinatura imediatamente. Não era minha. Era parecida. Cuidadosamente parecida. Mas havia um detalhe no loop do S, uma característica muito específica que meu pai havia me ensinado quando eu era adolescente e que nunca mudei. E aquela característica não estava ali. Ele falsificou, disse eu. Não era uma pergunta. A doutora Helena me olhou por um momento antes de responder. É o que os documentos sugerem. Vamos precisar de um perito em documentoscopia para confirmar. Mas sim, é o que parece. Sentei devagar na cadeira da frente. Fábio não havia apenas me traído. Não havia apenas desviado dinheiro da conta conjunta. Ele havia contraído dívidas em meu nome, usando uma assinatura que não era minha. Em documentos que eu nunca havia visto. Meu pai havia morrido 3 semanas antes. E Fábio havia passado os 18 meses anteriores preparando a saída, com o meu nome como garantia. Fiquei olhando para os documentos por um longo tempo. A doutora Helena não me apressou. Esperou. Finalmente olhei para ela. O que acontece agora? Ela juntou as pontas dos dedos sobre a mesa, com a calma de quem já percorreu esse caminho antes. Agora, disse ela, as coisas ficam muito mais sérias do que um divórcio. Nos dias que se seguiram, comecei a entender algo que nunca havia considerado antes, que construir uma vida com alguém não significa necessariamente conhecer essa pessoa. Conhecemos os hábitos, os gostos, as histórias que as pessoas escolhem contar. Sabemos como alguém toma o café, o que prefere assistir numa noite de sexta, como reage quando está com raiva ou com medo. Mas há uma camada embaixo de tudo isso que só aparece sob pressão. Só fica visível quando os interesses divergem e o conforto acaba. Fábio havia sido um bom marido por muito tempo, ou pelo menos havia parecido. Atencioso nos primeiros anos, presente à sua maneira. Companheiro dentro dos limites que ele mesmo havia estabelecido discretamente. Eu havia aceitado aqueles limites sem questionar muito, como se fossem naturais, como se todos os casamentos funcionassem dentro de fronteiras não ditas. Agora eu me perguntava quando exatamente aquilo havia começado. Não o caso com a Renata, que no fundo era apenas o sintoma mais visível, mas a outra coisa, a decisão de usar meu nome como instrumento, de me transformar numa ferramenta financeira sem me consultar. Havia uma frieza naquilo que me perturbava, mais do que a traição em si. Cláudia me ligou numa tarde enquanto eu estava na chácara de Atibaia, sentada na varanda com um café que havia esfriado sem eu perceber. Soube que ele pediu reunião com o advogado dele de novo. Ela disse. Sei, Sônia. Ela pausou. Você tá bem? Olhei para as árvores lá na frente. Uma delas, uma mangueira velha com o tronco torto, havia sido plantada pelo meu avô décadas antes. Ela não sabia nada sobre Fábio, sobre heranças, sobre contratos falsificados. Ela só crescia. Tô mais bem do que esperava, respondi. E era verdade. A raiva que eu esperava sentir havia chegado e ido embora relativamente rápido. O que ficou no lugar dela era algo mais sólido. Não exatamente força, mas parecido com clareza. Meu pai havia passado a vida inteira trabalhando em silêncio, guardando com cuidado, construindo algo que a maioria das pessoas nem sabia que existia. E na carta que havia deixado para mim, ele não havia dito: o dinheiro é seu, nem cuide bem dos imóveis. Ele havia dito: observe bem quem está do seu lado quando a notícia chegar. Eu tinha observado, e o que vi me disse tudo o que precisava saber. 3 semanas depois da reunião com a doutora Helena, o perito em documentoscopia confirmou o que já suspeitávamos. As assinaturas nos 2 contratos de crédito não eram minhas. A comparação com documentos autênticos foi conclusiva. A doutora Helena me comunicou pelo telefone numa manhã de segunda-feira, com aquela voz profissional que ela usava para informações importantes. O laudo está pronto. É categórico. Entendi. Sônia. Isso muda o escopo do processo consideravelmente. Estamos falando de falsificação de documento particular com uso em operação financeira. Isso não é matéria civil. É matéria penal. Fiquei em silêncio por um momento. Eu sei. Você quer avançar nessa direção? Era a pergunta mais importante que alguém havia me feito em muito tempo. Não. Você quer vencer? Não. Você quer se vingar? Mas simplesmente. Você quer avançar? Pensei no meu pai. Na carta. Nas árvores da chácara.
Pensei nos 26 anos, em tudo que havia sido real e em tudo que havia sido construção. Pensei na assinatura que não era minha gravada em 2 contratos que alguém havia usado para financiar uma vida que eu desconhecia. Quero, disse eu. E pela primeira vez, desde aquela tarde em que a secretária do Dr. Adriano me ligou, com a voz cuidadosa, senti que estava andando na direção certa. Não sabia ainda o que estava por vir. Não sabia como Fábio reagiria quando soubesse que o laudo existia. Não sabia como aquilo terminaria. Mas meu pai havia me ensinado, sem nunca colocar em palavras, que as coisas mais sólidas são as que se constroem devagar, com atenção, com paciência, e que certas verdades não precisam de pressa para chegar onde precisam chegar. Elas simplesmente chegam. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de agosto. Campinas naquele mês tem um calor úmido que gruda na roupa e cansa antes mesmo de você sair de casa. Acordei às 5:30 da manhã, sem precisar do alarme. Fiquei deitada por alguns minutos olhando para o teto do apartamento alugado, aquele teto que ainda não era meu, mas que havia me abrigado com uma neutralidade que eu havia aprendido a apreciar. Levantei, fiz café, sentei na pequena mesa da cozinha com a xícara entre as mãos e fiquei em silêncio por um tempo que não soube medir. Naquele dia não havia espaço para a ansiedade. A ansiedade havia se esgotado nas semanas anteriores, nas noites mal dormidas, nas conversas intermináveis com a doutora Helena, nos documentos relidos tantas vezes que eu já sabia os números de cor. O que restava naquela manhã era algo diferente. Uma espécie de serenidade estranha, quase incômoda, do tipo que aparece quando você finalmente aceita que não controla o resultado, só controla o que você faz até lá. Me vesti com cuidado. Uma calça social cinza escura, uma blusa de seda bordô que minha mãe havia me dado anos antes e que eu raramente usava. Não queria parecer agressiva, não queria parecer frágil, queria parecer exatamente o que era. Uma mulher de 61 anos que conhecia muito bem a própria história. A doutora Helena me esperava na entrada do fórum às 8 da manhã. Ela estava com uma pasta grossa debaixo do braço e aquele olhar concentrado que eu havia aprendido a reconhecer como bom sinal. Quando ela estava preocupada, os olhos ficavam levemente apertados. Naquela manhã estavam abertos e diretos. Dormiu? Ela perguntou. Um pouco, respondi. Suficiente. Ela assentiu e não perguntou mais nada. Era esse o tipo de advogada que ela era. O fórum tinha aquele cheiro específico de instituição pública. Papel, café velho e ar-condicionado. Corredores compridos com portas numeradas, funcionários com expressões neutras carregando processos, pessoas sentadas em bancos, aguardando com aquele silêncio particular de quem está prestes a ter a vida julgada por alguém que não a conhece. Eu havia passado décadas em escolas estaduais. Sabia o que era um ambiente onde decisões importantes aconteciam em salas comuns, sem cerimônia. Isso me ajudou mais do que esperava. Entramos na sala de audiências às 8h40. Fábio já estava lá. Foi a primeira vez que o vi desde aquela tarde no apartamento meses antes. Ele havia emagrecido. Não dramaticamente, mas o suficiente para ser perceptível. Usava um terno azul marinho que eu não reconhecia. O que significava que havia comprado depois da separação. O cabelo estava diferente também, ligeiramente mais curto. O advogado dele, um homem jovem de expressão calculista, sussurrava algo no seu ouvido quando entrei. Fábio me olhou. Eu o olhei de volta. Não havia raiva no que eu sentia naquele momento. Havia algo mais parecido com distância, como quando você olha para uma foto antiga e reconhece as pessoas, mas não consegue mais acessar exatamente o que sentiu quando a foto foi tirada. Ele desviou o olhar primeiro. A juíza se chamava doutora Mariana Souto, 50 e poucos anos, cabelo preto com algumas marcas de grisalho, jeito objetivo de conduzir a sessão. Não era do tipo que deixava o ambiente esquentar desnecessariamente, mas também não era do tipo que deixava passar inconsistência. A audiência começou com a apresentação formal do processo, divórcio litigioso combinado com ação de responsabilidade civil e representação criminal por uso de documento falso em operação financeira. Quando a escrivã leu aquela última parte em voz alta, percebi que o advogado jovem de Fábio ajeitou o nó da gravata. Um gesto pequeno, mas eu o notei. A doutora Helena apresentou o laudo pericial primeiro. O documento era técnico, denso, cheio de terminologia específica, mas a conclusão era simples. As 2 assinaturas atribuídas a mim, nos contratos de crédito, não correspondiam às minhas assinaturas autênticas em nenhum dos 23 pontos de comparação analisados. 23. O perito havia sido minucioso. A juíza leu o laudo em silêncio. Depois olhou para o advogado de Fábio. A defesa tem contestação ao laudo pericial? O advogado jovem se levantou. Tinha preparado uma argumentação técnica sobre possíveis variações naturais de assinatura, sobre como pessoas assinam diferente em contextos distintos, sobre a necessidade de uma contraperícia. Era uma argumentação competente. Eu ouvi com atenção. Mas havia um problema com ela. E a doutora Helena o apontou com a precisão de quem havia esperado exatamente por aquilo. Vossa Excelência, o perito não analisou apenas a forma das assinaturas, analisou também a pressão caneta, o ângulo de inclinação e a sequência de traços. São características que não variam por contexto, variam por pessoa. As assinaturas nos contratos não foram feitas pela minha cliente em nenhum cenário possível. A juíza anotou algo. Não disse nada ainda. Sério. Depois veio a parte dos extratos bancários. A doutora Helena apresentou uma linha do tempo, organizada, visual, clara. Do lado esquerdo, as transferências da conta conjunta nos últimos 18 meses. Do lado direito, as datas de contratação dos empréstimos. Do lado direito também, cruzado com dados que o perito financeiro havia levantado, os destinos de parte dos valores, viagens, jantar em restaurantes caros. Uma reforma num apartamento que não era o nosso conjugal. O apartamento de Renata, como a doutora Helena indicou sem precisar sublinhar. Fábio ficou absolutamente imóvel enquanto aqueles dados eram apresentados. O advogado dele tentou uma objeção sobre relevância.
importância. A juíza a indeferiu com uma paciência que sugeria que ela já havia ouvido aquele argumento antes. É diretamente relevante a caracterização do dano patrimonial à autora, disse a doutora, solto sem levantar os olhos dos documentos. Então, veio um momento que eu não havia planejado emocionalmente, embora a doutora Helena me houvesse preparado intelectualmente para ele. Fábio foi chamado a prestar declaração. Ele se levantou devagar, ajeitou o paletó. Foi até a cadeira designada com aquele andar que eu havia visto por 26 anos, aquele ritmo específico, levemente deliberado, de quem não quer parecer apressado. A juíza conduziu as perguntas com neutralidade. Nome, qualificação, duração do casamento. Depois, o senhor reconhece ter contratado os empréstimos descritos nos documentos de número 1 e 2? Fábio olhou para o advogado por uma fração de segundo. Sim, disse ele. A assinatura da cônjuge nesses documentos foi obtida com o consentimento dela? Silêncio. A juíza repetiu a pergunta com a mesma entonação calma. Fábio olhou para a mesa à sua frente. Para as mãos. Para algum ponto entre os dois. Ela não estava presente no momento da assinatura, disse ele finalmente. A sala ficou quieta por alguns segundos. Não era uma confissão direta, mas era o suficiente. E todos na sala sabiam disso, incluindo o advogado jovem, que registrou algo no bloco de notas com uma expressão que não era de satisfação. A juíza anotou. Depois olhou para ele por um momento. O senhor está ciente de que essa afirmação tem implicações além do escopo civil deste processo? Estou, disse Fábio. A voz havia perdido qualquer resíduo de confiança. Eu o observei naquele momento. Não com alegria, com algo mais próximo de tristeza, porque ali estava o homem com quem eu havia dividido 26 anos. Uma cama, refeições, viagens, decisões miúdas e decisões grandes. E ele havia chegado a esse ponto, não porque alguém o havia empurrado, mas porque havia escolhido, passo a passo, aquele caminho. Cada decisão pequena havia levado à seguinte. Cada atalho havia exigido outro, até que o peso de tudo aquilo era grande demais para carregar disfarçado. A audiência durou quase 4 horas. No intervalo do meio, fui ao banheiro e fiquei alguns minutos olhando para o próprio rosto no espelho. Estava cansada. Não do tipo de cansaço que passa com café. O tipo que se instala nos ossos depois de meses de tensão sustentada. Mas havia algo nos meus olhos que eu não havia visto há muito tempo. Não era triunfo, era mais simples do que isso. Era reconhecimento. A sensação de me olhar e encontrar alguém que eu conhecia de verdade. Voltei para a sala. O desfecho daquele dia não foi dramático. Não houve discurso. Não houve momento cinematográfico com música de fundo e olhares longos. A juíza encerrou a sessão com uma síntese dos pontos centrais e anunciou que a sentença seria proferida em 15 dias úteis. Informou também que os elementos da ação penal seriam encaminhados ao Ministério Público para análise e providências cabíveis. Aquela última frase foi dita com a mesma entonação de tudo mais, mas ela ficou no ar de um jeito diferente. O advogado de Fábio pediu uma conversa rápida com a doutora Helena no corredor logo depois. Eu fiquei sentada, reorganizando os documentos na pasta devagar, sem pressa. 5 minutos depois, a doutora Helena voltou. Sentou ao meu lado e falou em voz baixa. Eles querem negociar. Olhei para ela. O que eles estão oferecendo? Reconhecimento integral da dívida dos empréstimos como responsabilidade dele. Ressarcimento dos valores transferidos da conta conjunta corrigido. A abdicação de qualquer direito sobre os bens da herança. Ela fez uma pausa. E uma proposta de acordo na esfera penal com colaboração. Para tentar reduzir a exposição criminal. Fiquei em silêncio por um momento. E o divórcio? Nos termos que você solicitou desde o início. Sem contestação. Pensei no meu pai. Na carta. Naquela frase sobre confiar. Pensei nos 26 anos, não com amargura, com uma espécie de reconhecimento sereno do que havia sido real e do que havia sido ilusão, e na dificuldade enorme de separar essas duas coisas quando estão entrelaçadas numa vida inteira. Ele vai enfrentar consequências penais independente do acordo? Perguntei. O encaminhamento ao MP já está feito. O acordo civil não impede o processo criminal, só pode colaborar com a posição dele lá. Se ele colaborar aqui. Entendi. Então aceito, disse eu. Desde que tudo esteja documentado e cumprido integralmente, sem prazo elástico, sem parcela que some. A doutora Helena assentiu com aquela expressão de quem acabou de confirmar o que já esperava. Vou redigir os termos ainda hoje. Saí do fórum pouco depois das 2 da tarde. O calor de agosto havia aumentado. A calçada irradiava um vapor baixo que distorcia levemente o ar à distância. Caminhei até o carro devagar, sem pressa, com a pasta debaixo do braço e o sol batendo de lado no rosto. Cláudia havia me mandado mensagem, perguntando como havia ido. Não respondi ainda. Precisava de um tempo só para mim antes de colocar aquilo em palavras para alguém. Entrei no carro. Liguei o motor, mas não saí. Fiquei sentada por alguns minutos, como havia ficado meses antes num estacionamento de supermercado, com a cabeça apoiada no volante, quando tudo havia desabado numa mesma tarde. A diferença era que dessa vez não estava paralisada. Estava só, respirando. A sentença chegou 13 dias depois, 2 dias antes do prazo. A doutora Helena me ligou quando eu estava na chácara de Atibaia, podando os galhos baixos da mangueira velha, com uma tesoura de jardim que havia encontrado num armário da área de serviço. Saiu a sentença. Larguei a tesoura na grama. E? Ela leu os pontos principais. Dissolução do vínculo conjugal com culpa atribuída ao réu por abandono do lar e deslealdade conjugal comprovada. Partilha nos termos do acordo homologado. Reconhecimento do dano patrimonial à autora. Determinação de ressarcimento integral com correção monetária e juros. E então, a última parte. Encaminhamento formal ao Ministério Público com recomendação de investigação por falsidade ideológica em documento particular com prejuízo a terceiro. Isso significa o que na prática? Perguntei. Embora já soubesse. Significa que o MP vai investigar. Se optarem por denunciar, ele responde criminalmente. O acordo que ele fez aqui colabora com a defesa dele lá. Mas não elimina o processo. A decisão é deles. Fiquei em silêncio por um momento. Doutora Helena, disse eu. Obrigada. Por tudo. Ela fez aquele som que pessoas objetivas fazem quando não sabem bem como receber gratidão. Ah, foi um bom processo, disse ela simplesmente. Você foi uma cliente que sabia o que queria. Isso facilita muito. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio do quintal.
A mangueira torta estava na minha frente. A tarde começava a esfriar levemente. Pássaros que eu não sabia nomear faziam barulho nas árvores mais ao fundo. Não senti euforia. Não senti aquela satisfação que os filmes prometem para o momento em que a justiça é feita. Senti algo mais parecido com o alívio discreto de finalmente pousar depois de um voo muito longo e turbulento. Peguei a tesoura do chão e continuei podando. Nos meses que se seguiram, as coisas foram acontecendo na velocidade lenta e constante que a vida real impõe. O ressarcimento foi feito em parcelas conforme acordado, sem atraso. A doutora Helena monitorava. Fábio cumpriu. Talvez porque soubesse que qualquer deslize naquele momento agravaria a situação no processo criminal que o Ministério Público havia de fato decidido instaurar. Não acompanhei os detalhes desse processo. Não era mais minha responsabilidade. Havia prestado as declarações solicitadas quando necessário, fornecido os documentos pedidos e depois me afastei. Não por indiferença. Porque havia entendido que continuar com o rosto colado naquele capítulo me impedia de escrever o próximo. O que soube, por informações que chegaram por terceiros, sem que eu buscasse, era que Fábio havia fechado um acordo com o MP que incluía o pagamento de multa, prestação de serviços comunitários e suspensão condicional do processo por 2 anos, mediante cumprimento de determinadas condições. Não foi preso. Não era esse o ponto. O ponto era que a verdade havia sido registrada. Em documentos, em autos, em instâncias que existem exatamente para isso. Que o que ele havia feito não havia ficado invisível, nem havia passado como se fosse natural. Às vezes, isso é o máximo que a justiça consegue entregar. E às vezes o máximo é suficiente. Sobre Renata, soube pouco e de forma fragmentada. Cláudia, que possuía uma capacidade investigativa que eu sempre respeitei e ocasionalmente me preocupou, me contou que o relacionamento dela com Fábio havia durado mais alguns meses depois da audiência, mas que havia esfriado progressivamente à medida que a realidade financeira dele foi se tornando clara. Não havia fortuna escondida, não havia imóvel prestes a ser vendido, havia dívidas em andamento, um processo penal em curso e um homem consideravelmente menos interessante sem o verniz de prosperidade que havia exibido no início. Ela havia seguido em frente. Para onde? Eu não sabia e honestamente não precisava saber. O que eu havia entendido, ao longo daqueles meses todos, era que minha raiva genuína nunca havia sido direcionada a ela. Ela havia feito escolhas questionáveis, sim. Mas as promessas que foram quebradas eram as promessas que Fábio havia me feito a mim. Não ela. Carregar ódio por alguém que nunca me deve nada é uma forma de desperdício que eu não podia mais me permitir. A vida nova foi se construindo com uma lentidão que às vezes me impacientava e que com o tempo aprendi a respeitar. Voltei a trabalhar. Não como professora do Estado, de cujo quadro havia me aposentado 2 anos antes da morte do meu pai, mas comecei a dar aulas particulares de português e redação, algumas presenciais, outras pelo computador, para estudantes que se preparavam para o Enem e para vestibulares. Era um trabalho que cabia no meu tempo, que eu escolhia, que me lembrava do que havia sido bom naqueles anos todos em sala de aula, sem os aspectos que haviam me esgotado. Um aluno de 17 anos, filho de uma família de Valinhos, me disse numa tarde que havia melhorado 3 níveis na redação desde que começamos a trabalhar junto. Não foi a sentença do juiz que mais me satisfez naquele período. Foi aquilo. A chácara de Atibaia foi se tornando o centro de uma vida que eu não havia planejado, mas que ia gostando cada vez mais. Contratei um rapaz do bairro, o seu Benedito, como cuidador permanente. Ele tinha 60 e poucos anos, havia trabalhado a vida inteira com terra e planta, e conhecia aquele tipo de sítio melhor do que qualquer manual de jardinagem. Quando expliquei que algumas árvores haviam sido plantadas pelo meu avô décadas antes, ele as olhou com um respeito silencioso que me tocou mais do que qualquer discurso. Passei a ir toda semana. Depois comecei a passar os fins de semana inteiros. Depois passou a ser 3 ou 4 dias por semana. Em março do ano seguinte, tomei uma decisão que surpreendeu a Cláudia, o doutor Adriano e alguns poucos outros que ainda me acompanhavam de perto. Decidi morar lá. Não de forma permanente e irrevogável. Nada tão dramático. Mas como base, como lugar de onde a vida partia e para onde voltava. O apartamento alugado em Campinas foi devolvido. Uma parte do dinheiro que havia entrado com o ressarcimento e com os rendimentos dos imóveis do meu pai foi direcionada para uma reforma cuidadosa da casa da chácara. Nada que destruísse o que estava lá. Só o suficiente para torná-la confortável para alguém que ia viver nela de verdade. Cláudia veio me visitar no primeiro fim de semana depois que me instalou. Ficamos sentadas na varanda até tarde, com uma garrafa de vinho entre nós e os grilos fazendo o barulho de sempre. O céu daquela região tem uma escuridão que Campinas havia me feito esquecer. Cheio de estrelas com uma densidade que parece impossível para quem cresceu com luz artificial. Você parece diferente. Ela disse em alto. Diferente como? Ela pensou por um momento. Mas você? Não respondi logo. Fiquei olhando para o céu. Meu pai sabia, disse eu finalmente. O que ele sabia? Que ia me deixar dinheiro e que isso ia revelar alguma coisa. Ele disse na carta. Observe quem está do seu lado quando a notícia chegar. Parei. Acho que ele não sabia especificamente o que eu ia descobrir. Mas sabia que algo ia aparecer. Cláudia ficou quieta por um momento. Seu pai era um homem muito inteligente. Era, concordei. Eu só não sabia o quanto. Há uma coisa que ninguém me preparou para sentir ao longo de todo aquele processo. Uma coisa que os relatos de superação raramente mencionam, porque é menos fotogênica do que a vitória e menos dramática do que a dor. É o luto pela versão da sua própria história que você acreditava ser verdadeira. Por meses, muito depois da sentença, muito depois do ressarcimento, muito depois de Fábio e Renata e advogados e audiências, eu ainda tinha momentos em que uma memória antiga aparecia e me pegava desprevenida. Uma viagem que havíamos feito ao Nordeste anos antes, um Natal com a família dele que havia sido genuinamente feliz, uma manhã de domingo qualquer com café e jornal e a janela aberta. Essas memórias não eram mentiras. Isso foi o mais difícil de entender. O passado não se invalida completamente quando o presente desmorona. As coisas boas foram reais. E, ao mesmo tempo, o que veio depois também foi real. 2 verdades que não se cancelam e que não se reconciliam facilmente. Que você aprende a carregar juntas com o tempo, sem precisar resolver a contra... Comecei a escrever nesse período, não para publicar, não para ninguém, só para organizar.
Pequenos textos num caderno com capa azul que comprei numa papelaria de Atibaia. Memórias, reflexões, às vezes só frases soltas que precisavam sair antes de eu conseguir dormir. Meu pai havia deixado uma carta. Eu estava aprendendo a escrever as minhas próprias. O Dr. Adriano me convidou para um almoço em outubro. Quase um ano depois da leitura do testamento, que havia iniciado tudo aquilo. Mesmo restaurante de sempre, mesa no fundo, aquele jeito dele de pedir o prato sem precisar olhar o cardápio. Como está a chácara? Ele perguntou. Ótima, estou plantando horta. Ele sorriu. Seu pai ia gostar disso. É o que imagino. Comemos sem muita pressa. Conversamos sobre coisas pequenas. A cidade, o tempo, um livro que ele havia lido. Só perto do fim, enquanto esperávamos o café, ele perguntou algo com aquele tom levemente mais sério que eu havia aprendido a reconhecer nele. Sônia, olhando para trás, você faria alguma coisa diferente? Pensei com honestidade. Teria prestado mais atenção nas contas, disse eu. E teria aberto a carta do meu pai. Ele deu uma risada curta e real. Mais alguma coisa? Pensei mais um momento. Não. Ele acenou com a cabeça lentamente, como alguém que considera uma resposta e decide que ela é suficiente. Seu pai escolheu bem, disse ele. Não precisei perguntar o que ele quis dizer. Hoje é uma manhã de maio. Estou sentada na varanda da chácara com o café que ainda está quente, coisa rara para mim, que tenho o hábito de esquecer a xícara enquanto olho para as árvores. O seu Benedito chegou mais cedo e está no fundo do quintal fazendo alguma coisa com a cerca. O céu está daquele azul que só aparece no interior de São Paulo em dias de inverno seco, sem nuvem nenhuma, de uma limpeza quase ofensiva. A mangueira torta está ali na minha frente, como sempre. Penso no meu pai com uma frequência que foi mudando de qualidade ao longo do tempo. No começo, pensar nele doía de um jeito agudo, saudade com culpa misturada, a culpa de quem não havia entendido a profundidade de alguém enquanto ainda tinha tempo de dizer isso em voz alta. Agora é diferente. É uma presença mais suave, uma conversa continuada. Às vezes me pego fazendo coisas e pensando, ele ia gostar de. Às vezes encontro soluções para problemas pequenos da chácara e penso, é exatamente o que ele teria feito. Às vezes simplesmente olho para uma árvore que ele não plantou, mas que está aqui por causa de tudo que ele construiu. E sinto uma gratidão que não sabe bem para onde ir. Então fica só pairando, quente e quieta como o sol da manhã. Não sou a mesma pessoa que era há um ano e meio. Isso seria impossível. Mas também não sou uma pessoa quebrada que se reconstruiu. Essa narrativa nunca me pareceu completamente honesta. Como se antes do tombo eu fosse inteira e depois, com esforço heróico, voltasse a ser inteira de novo. A verdade é mais bagunçada do que isso. Sempre fui uma mistura de coisas que funcionavam e coisas que eu ignorava. O que aconteceu não me destruiu, nem me refez do zero. Me obrigou a olhar mais de perto para o que já estava lá. A mulher que aceitou por décadas uma divisão de responsabilidades que a deixava desinformada sobre a própria vida financeira. A mulher que confiou por hábito em vez de por escolha ativa. A mulher que às vezes era mais fácil de convencer do que deveria, porque era mais simples do que insistir. Essas coisas não desapareceram. Mas eu as conheço agora. E conhecer é diferente de ignorar. Cláudia me ligou na semana passada com uma daquelas histórias que ela conta com uma mistura de indignação e prazer, que é característica dela. Aparentemente, Fábio havia tentado vender a sala comercial, que era o único bem que havia ficado com ele na partilha, e havia descoberto que havia uma penhora judicial sobre ela, decorrente de uma das dívidas que estavam em aberto quando o processo correu. Ele não sabia da penhora? Perguntei. Ou não sabia, ou achou que ia conseguir resolver antes. Ela fez aquela pausa dramática que precede as melhores partes das histórias dela. O comprador desistiu na hora que o cartório informou. Fiquei em silêncio por um momento. Cláudia, disse eu. Você sabe que eu não fico feliz com isso. Eu sei. Mas... Ela disse claramente esperando. Mas a mangueira está dando bastante fruta esse ano e estou pensando em fazer geleia. Você vem no próximo fim de semana? Ela riu. Daquele jeito dela, cheio e sincero. Vou sim. Há uma frase que meu pai repetia quando eu era criança e que eu havia esquecido por décadas inteiras, e que voltou de algum canto da memória numa noite dessas, sem razão aparente, enquanto eu lia na sala antes de dormir. Sônia, as coisas que duram são as que foram feitas com cuidado. O resto aparece bonito por um tempo e depois some. Ele estava falando de uma cerca que havia construído no quintal da casa onde crescemos. Uma cerca simples, de madeira, que ele havia levado um fim de semana inteiro para fazer, enquanto eu reclamava que ele não estava brincando comigo. Mas como toda frase dita com convicção por alguém que você ama, ela extrapolou a cerca há muito tempo. Penso nela quando olho para essa chácara que ele construiu tijolo a tijolo ao longo de anos que eu não acompanhei. Penso nela quando corrijo a redação de um aluno e percebo o momento em que o texto começa a ter voz própria. Penso nela quando acordo de manhã num lugar que é meu, numa vida que escolhi, numa versão de mim mesma que finalmente conheço bem o suficiente para não me surpreender. Não tenho certeza sobre muita coisa. Nunca tive, embora por muito tempo tenha fingido que tinha. Mas tenho certeza de uma coisa. Meu pai me deixou muito mais do que dinheiro, e imóvel e chácara com mangueira velha. Me deixou a prova de que é possível construir algo sólido em silêncio. Sem precisar que ninguém veja, sem precisar que ninguém aplauda, sem precisar de nada, além de fazer com cuidado o que precisa ser feito. Isso não se coloca em testamento, mas é a parte da herança que ninguém consegue falsificar. Bebo o último gole do café, que esfriou como sempre. Coloco a xícara na mesa e fico mais um pouco olhando para a mangueira. O que essa história revela não é só uma traição, é um padrão. Fábio não acordou um dia decidido a falsificar documento. Ele foi tomando decisões pequenas, cada uma abrindo espaço para a próxima, até que o que parecia impossível se tornou rotina. É assim que a maioria das fraudes dentro de casamentos funcionam. Não com um grande golpe, mas com 1000 concessões silenciosas que ninguém questiona porque a confiança tampou os olhos. E Sônia não era ingênua, era humana. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Você teria perdoado ou teria ido até o fim como ela foi? Conta nos comentários. E se você conhece alguém que já passou por uma traição assim dentro de um casamento, compartilha essa história com ela.